Fala, meus queridos amigos, inscritos e companheiros aqui desse canal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom, particularmente eu creio que sim. Até porque o nosso Deus, ele sempre está e ele sempre esteve no controle de absolutamente tudo em relação às nossas vidas. E nesse momento eu gostaria de aproveitar esta oportunidade ao qual você me concede a sua doce presença e te agradecer pela sua audiência e também, é claro, por todo o teu carinho. E eu também quero que você saiba que para mim é uma grande honra e também uma enorme satisfação estar presente aqui com vocês mais uma vez. E agora, meus amigos, eu trago uma novidade para cada um de vocês. E essa novidade é que o grande Deus tem uma palavra para o meu e para o teu coração. Contudo, antes de iniciar com o tema principal desse vídeo, eu gostaria de humildemente aqui pedir alguns favores bastante importantes para cada um de vocês. E o primeiro favor que eu humildemente peço a vocês é para que se inscrevam em meu canal. Digo isso porque existem pessoas que até assistem os meus vídeos, porém ainda não são inscritas no canal. E se caso você realmente queira se inscrever no canal, basta tão somente você apertar aí o sininho e eu programar para que assim você possa estar recebendo todas as notificações do canal. E o segundo favor que eu peço a vocês é para que vocês venham compartilhar os meus vídeos. Compartilhem esses vídeos com as pessoas que vocês gostam, com as pessoas que vocês amam. E também, é claro, não se esqueça de deixar o like aqui nesse vídeo. Digo isso porque o seu like é bastante importante para o crescimento do canal aqui nessa plataforma. E agora, sem perca de tempo, vamos então para a leitura da santa e bendita palavra do Senhor. Me acompanhe, se você puder, é claro. O texto que nesse momento eu vou estar tendo a honra de compartilhar com vocês se encontra aqui no livro de 1 Samuel, capítulo de número 1 e versículo de número 10 apenas. O texto, por sua vez, diz exatamente assim: Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Amém? Ok? Somente até aqui. Bom, meus queridos, como vocês puderam observar, nesse momento eu acabei de fazer a leitura de um texto bastante importante. E a personagem central, principal de nossa história bíblica de hoje, ela nasceu na onde hoje está situada a nação, o Estado de Israel. E eu confesso a vocês que, ao analisar atenciosamente a cultura daquele povo, daquela nação, há milhares de anos atrás, eu pude perceber e notar que não há muita diferença em relação aos dias de hoje. E em relação à vida dessa garota, dessa menina, eu pude perceber que ela passou pelas mesmas fases que muitas outras meninas, que muitas outras garotas também passam. Ela nasceu, ela cresceu, ela também passou aí pela tua fase da adolescência, até que chegou o tempo e o momento em que o próprio Deus achou por bem colocar uma pessoa bastante especial para estar ao lado dela. Em outras palavras, ela acabou contraindo matrimônio, ela acabou se casando. Porém, quando nós olhamos, quando nós analisamos a história dessa moça por nome de Ana, nós vamos ver que a sua história de vida não foi um mar de rosas. Até porque, de acordo com a história, essa mesma garota, ela tinha um sério problema. E esse problema consistia no seguinte: ela não tinha a capacidade de gerar um filho. Em outras palavras, essa mulher, era estéril. Porém, ao analisar atenciosamente os costumes daquele povo, eu pude perceber e notar que existia um certo costume entre eles. Logo, quando a esposa de um homem não poderia gerar filhos, logo esse mesmo homem poderia pegar para si, tomar para si, uma segunda mulher como esposa. E essa esposa, por sinal, claro, daria filhos a ele. E nessa história, nesse caso, realmente foi isso que aconteceu. O marido de Ana pegou para si, tomou para si uma segunda esposa. E essa esposa, claro, gerou muitos filhos para ele. Mas, de acordo com a história bíblica, você vai perceber e entender que aconteceu uma coisa muito chata. Essa segunda esposa dele, por nome de Penina, ao invés de pegar os seus filhos, ao invés de aproveitar os seus filhos e ficar quietinha no seu lugar, ela não faz isso. Ela olha para a situação de Ana e começa a zombar de Ana. Começa a tirar sarro de Ana, simplesmente pelo fato de Ana ser estéril. Mas aí, ao longo da história, você vai perceber e notar o seguinte, que essas pessoas eram servos de Deus. Essas pessoas serviam ao Deus Altíssimo. Portanto, elas iam ao templo para adorar ao Senhor e também para sacrificar ao Senhor. Porém, quando eu olho para a vida de Ana, eu vejo que Ana tomou uma atitude bastante especial e essencial. Ela não ficou se lamentando, ela não ficou de braços cruzados. Mesmo em meio a essa perseguição, a esse momento difícil, ela resolve ir ao templo para orar ao Senhor. E ao chegar no templo, ao orar ao Senhor, ela pede um filho ao Senhor.
E como se não bastasse isso, além de pedir um filho para o Senhor, ela também faz um voto a Deus, dizendo a Deus que se ele concebesse ela um filho varão, esse mesmo filho varão, quando chegasse o tempo de desmamar, ele seria levado de volta ao templo e ali ele serviria ao Senhor como um grande sacerdote dentro de tua casa. E agora é chegado uma parte bastante importante em relação a esse vídeo. Eu digo isso porque quando eu olhei para esse texto, eu pude aprender algumas lições. E eu nesse momento vou estar tendo a honra de repassar essas mesmas lições que eu aprendi para cada um de vocês. E a primeira lição que eu aprendo logo ao observar esse texto é a seguinte: é que aquela situação contrária foi o ponto de ignição para que Ana pudesse buscar ao Senhor com bastante intensidade. E agora eu sei que muitos de vocês devem estar se questionando, se perguntando o seguinte: o que é que isso tem a ver com a minha vida? O que é que isso tem a ver com a minha história? Eu gostaria de dizer a você que a resposta para esta pergunta é bastante simples e fácil de se responder. Digo isso porque assim como Ana passou por momentos difíceis, passou por adversidades em sua vida por conta de seu problema, nós também, como seres humanos, enfrentamos algumas dificuldades. Nós enfrentamos também algumas perseguições. E essas mesmas lutas, essas batalhas, fazem com que a gente acabe sim buscando ao Senhor com mais força, com mais intensidade. E quando eu olho para isso, eu entendo e aprendo o seguinte: que muitas das vezes é o próprio Deus que permite que a gente passe por dificuldades. É o próprio Deus que permite que, e muitas das vezes, nós venhamos passar pelo vale, por um momento de dificuldade. Sabe por quê? Porque eu entendo que Deus é um pai, e Ele sendo pai, Ele claramente quer ter um contato maior com os seus filhos, quer ter uma intimidade maior com os seus filhos. E olhando para a sociedade de hoje, muitas das vezes tem acontecido exatamente ao contrário disso. As pessoas arrumam tempo para tudo, mas infelizmente outras pessoas não arrumam sequer um tempo para estar com Deus, um tempo para a oração, um tempo para buscar a presença de Deus. E é aí no meio da dificuldade que muitas das vezes isso acaba acontecendo. E outra coisa que eu tenho para dizer a vocês é exatamente a seguinte: exatamente no tempo da perseguição, no tempo da dificuldade, em que muitos cristãos verdadeiramente acabam crescendo espiritualmente. Eles, de certa forma, acabam ficando mais íntimos de Deus, por conta das guerras, por conta das batalhas. E essa também é uma vontade de Deus para a minha e para a sua vida. Deus quer que nós venhamos crescer na graça, crescer no conhecimento, e Deus também quer que cada um de nós venhamos ter um momento de intimidade, um momento de comunhão com Ele. E eu estou aqui para dizer uma coisa a você: se você porventura está aqui e está passando por dificuldade, saiba que essa dificuldade, essa provação, essa adversidade que você tem enfrentado não é para te matar, mas muito pelo contrário, é para te fortalecer em meio às guerras, em meio às batalhas. E eu entendo que é também um momento de aprendizado em sua vida, de aprendizado em sua história. Até porque, como eu tenho falado aqui no canal, quando Deus está provando alguém, quando Deus está permitindo a perseguição na vida de alguém, assim como foi na vida de Ana, eu entendo e percebo que Deus quer ensinar alguma lição. E quando Ele ensina uma lição para determinados tipos de pessoa, é porque Ele quer que essa pessoa realmente amadureça no sentido espiritual. E aí vai chegar num tempo em que o próprio Deus em pessoa vai colocar outras pessoas na frente de seus filhos. E aí os seus filhos, como já vão estar amadurecidos e crescidos, servirão como instrumento para abençoar outras pessoas. E é isso que Deus quer fazer com você. Deus quer te usar com poder, autoridade e graça sobre a face da terra. E uma segunda lição que eu claramente aprendo ao observar, ao analisar esse texto, é a seguinte: é que toda aprovação tem um prazo de validade. Ou seja, todo momento de dificuldade, ele vai passar. Tanto que se cada um de nós analisarmos atenciosamente a continuidade dessa história que eu estou narrando a vocês, vocês vão perceber que naquele exato momento, quando Ana estava no templo orando, um sacerdote chegou até ela. E quando esse sacerdote chega até ela, na cabeça, na mente do sacerdote, essa pessoa, essa mulher, estava alcoolizada. Quando na realidade, quando na verdade, isso não estava acontecendo. Muito pelo contrário, ela estava chorando diante da presença de Deus e ela estava também derramando lágrimas diante da presença do Senhor. Tanto que foi exatamente isso que ela disse para aquele sacerdote por nome de Eli. E naquele momento, ao analisar aquela situação, você vai ver que o sacerdote Eli, ele meio que lança uma profecia positiva em relação à vida dela. E o que ele disse foi exatamente o seguinte: ora, que o Senhor Deus Todo-Poderoso lhe conceda aquilo que você veio buscar, aquilo que você veio pedir. E o próprio texto também é claro em dizer exatamente o seguinte: que naquela mesma noite o Senhor se lembrou de Ana.
Tanto que a partir daquele momento, quando o sacerdote liberou aquela palavra, Ana então voltou para casa. E quando ela voltou para casa, ela então procura o seu marido. Em outras palavras, eles ali tiveram uma noite romântica, assim como todo e qualquer casal. E espiritualmente, o que é que isso significa? O que é que isso tem a ver com a nossa vida? Ora, meu querido, a resposta para isso também é bastante simples. Até porque, quando eu olho para esse ponto da história, eu entendo exatamente o seguinte. Assim como Deus se lembrou de Ana, assim como Deus ouviu e estava ouvindo o tempo todo as orações de Ana, logo eu também compreendo e entendo que assim como foi na vida de Ana, também é e também será em cada uma de nossas vidas. Portanto, eu estou aqui para dizer uma coisa a você. Todas as orações que você tem feito diante da presença de Deus, tudo aquilo que você tem conversado com Deus quando ninguém está vendo, quando ninguém está observando, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele está atento. Portanto, tudo aquilo que você fez e que você faz diante de Deus não é em vão. Portanto, com base nessa informação, eu vou te dar outro conselho. Continue fazendo o seu melhor diante da presença de Deus. Porque com certeza, tudo aquilo que você faz para Ele, todo o preço que você tem pago em relação aos seus familiares, não é em vão. Portanto, assim como Deus ouviu a oração de Ana naquele momento, naquele local, assim também o próprio Deus em pessoa está te ouvindo e está atento a cada passo que você tem dado. Geralmente quando ninguém está te vendo, geralmente quando ninguém está te observando. Portanto, se Satanás e seus demônios colocarem na sua cabeça que Deus não está te vendo e Deus não está te ouvindo, lembre-se de uma coisa, você não deve dar ouvido para os demônios, você não deve dar ouvido para as pessoas negativas. Não, a única voz que você deve ouvir em meio às dificuldades da vida é a voz do nosso eterno e poderoso Deus. Ok? Amém? E uma outra lição que eu facilmente posso aprender quando eu olho para essa história é que todo o esforço vai ter a sua recompensa. Digo isso porque ao analisar o texto, assim que Ana teve um contato aí com seu esposo, a própria Bíblia em si faz questão de dizer que o milagre acabou acontecendo na vida de Ana. E esse milagre é que ela realmente acabou ficando grávida. E 9 meses depois, esta mesma mulher acabou pegando aquela bênção que ela tanto queria em suas mãos. E agora, espiritualmente falando, eu vou pegar esta parte do texto e eu vou aqui fazer uma aplicação em relação às nossas vidas. Talvez você, como eu tenho falado, tenha se esforçado diante da presença de Deus. Talvez você tenha buscado por uma bênção diante da presença de Deus. Assim como foi com Ana, porque Ana, ela buscava, ela clamava a Deus por um filho. E aí chegou um tempo certo, um tempo determinado na vida dela, que Deus ouviu a oração dela. E além de ouvir a oração dela, o próprio Deus em pessoa entregou a bênção que ela tanto queria em tuas mãos. Talvez, assim como Ana, você tenha clamado a Deus. Talvez, assim como Ana, você tenha buscado a Deus com toda a tua força e também, é claro, de todo o teu coração. Talvez você está me assistindo e aí você está clamando por um familiar que você tem, você está clamando e orando em favor de um amigo muito especial que você possui, e talvez você tenha buscado a Deus por outras coisas, como por exemplo uma faculdade, mas enfim, eu não sei o que é que você realmente tem buscado diante de Deus. Eu não sei do que é que você precisa diante da presença de Deus, mas seja lá qual for a tua petição, seja lá qual for aquilo que você tem colocado diante das mãos de Deus, eu quero que você saiba que no momento certo, na hora certa, aquilo que é seu vai vir para as tuas mãos. E quando vier para as tuas mãos, através da sua vida, o nome do Senhor Jesus será engrandecido e exaltado. E também existe uma outra coisa que eu não posso deixar de falar antes de oficialmente aqui terminar esse vídeo. Como eu venho dizendo a vocês, além de pedir um filho ao Senhor, Ana claramente, de acordo com o texto, de acordo com a história bíblica, ela também faz um voto ao Senhor. E logo depois que o Senhor Deus Todo-Poderoso a abençoou com o filho, ela tomou uma atitude bastante especial e essencial. Ela realmente cumpriu aquilo que ela disse que iria fazer. Até porque, de acordo com a história, a partir do momento que aquele menino, que aquela criança pegou uma idade para desmamar, então ela pegou aquela criança e realmente levou ao templo. E essa criança começou a crescer na graça e no conhecimento. E essa criança, anos depois, viria a se tornar um dos maiores personagens de toda a história da Bíblia Sagrada. E é claro que eu automaticamente estou me referindo ao profeta Samuel. Sim, aquele mesmo profeta que mais para frente iria ungir a Davi como rei. Davi que, por sinal, foi o maior rei de toda a história de toda a nação de Israel. E baseando-me nessa parte da história, deixe-me aqui dizer algo a você.
Se você está pedindo algo a Deus, amém. Se você está clamando a Deus, amém. Eu creio e acredito que o que é seu vai chegar até as tuas mãos. Porém, se você, assim como Ana, tem falado algo a mais a Deus, se você tem feito um voto a Deus, para que assim Ele possa fazer algo em tua vida, quando chegar o momento, quando chegar o tempo de Deus te abençoar, cumpra o teu voto, cumpra aquilo que você disse que iria fazer. Faça aquilo que você disse que iria fazer. Seja grato a Deus por tudo aquilo que Ele vai fazer na sua vida. Seja grato a Deus também por tudo aquilo que Ele está fazendo na sua vida, que Ele está fazendo na sua história. Sendo assim, nunca se esqueça de Deus em todas as áreas da sua vida, em todas as áreas da sua história. Ok? Amém? Bom, então, oficialmente, essas aqui foram as minhas palavras. E agora, nesse momento, eu vou estar me despedindo de você. Porém, antes de me despedir de você, como eu sempre tenho feito aqui no canal, eu vou fazer um trato especial e específico com você. Vamos fazer assim: eu oro por você e você ora por mim, combinado? Sendo assim, meu querido irmão, até a próxima oportunidade, se assim o eterno e poderoso Deus de Israel, porventura, me permitir. Ok? Amém? Fique com Deus, fique com meu abraço. Tchau!